Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o William E aqui é o Gabriel. e hoje nós vamos comentar sobre a posse do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Sim, Trump que foi presidente lá em 2016, conseguiu se reeleger agora em 2024 e já nessa primeira semana de posse, ou na verdade até no mesmo primeiro dia de posse, já aconteceram coisas muito importantes para a política mundial que com certeza terão impacto aqui no nosso Brasil. Não é mesmo, Gabriel? É. O Trump, ele cancelou 80 medidas do Biden. O Trump que, como a gente bem sabe, ganhou a eleição com muita popularidade, vencendo em todos os estados de swing, né? E as medidas do Trump são principalmente contra a imigração, contra a cultura woke e medidas para pagar essa dívida bizarra dos Estados Unidos. E a gente vai falar agora das medidas dos primeiros dias. Uma coisa que a gente pode caracterizar essa posse do governo Trump é um governo de direita, definitivamente, né? Porque ele está pegando todas as medidas do governo de esquerda anterior, que foi o Biden, revogando. A gente está vendo essa questão da máquina estatal. A gente está vendo o Trump fazendo coisas similares ao que ele fez em 2016, como sair do Acordo de Paris, sair do OMS, né? Que tirar os Estados Unidos dessa máquina de sustentabilidade ambiental, que é uma política que o Trump é contra desde a sua primeira eleição em 2016. Vemos aí ele batalhando de frente com a cultura woke, né? Revelando que só existem dois gêneros, que a partir de agora é masculino e feminino e acabou. A gente viu tirando muita gente do home office, né? Mais de 1 milhão de funcionários públicos dos Estados Unidos tiveram seus trabalhos presenciais de volta para imediato, né? Então, com certeza, a gente pode caracterizar isso como um governo forte de direita, cara, porque todas as medidas que estão sendo tomadas, pelo menos nessa primeira semana de posse, indicam esse caminho muito forte para o governo Trump, que é um governo que vai bater de frente contra a esquerda, assim como a gente provavelmente nunca viu antes nos Estados Unidos, talvez, nem mesmo no primeiro governo Trump. E parece que ele não desistiu dos sonhos malucos dele. Ele vem falando nos últimos dias em alocar o Canadá e talvez o México para aumentar a fronteira dos Estados Unidos. Ele voltou a construir aquele muro, né, que impedia a entrada de mexicanos, e ele designou os cartéis como terroristas globais. Vai ter um pouco de insegurança sobre como o Brasil vai se desenrolar nisso tudo, porque ele já disse que ele vai ter medidas em que o BRICS seja taxado em 100% caso eles continuem com essa fuga do dólar, né? Sim, sim, realmente tá uma coisa absurda. A gente viu que ele já fechou as fronteiras do México lá no Texas, então foi só em assumir que as coisas estão começando a andar pro lado do Trump, né? Ele é um cara que essa política migratória dele talvez seja a política mais famosa dele desde 2016. Você vê essa questão do muro do muro dos Estados Unidos, essa questão contra os imigrantes legais. Então isso é uma coisa que está fazendo muito barulho e que eu acho que dessa vez, nesses 4 anos que ele vai ter, né, que agora vai ser inclusive sem Covid, né? A gente espera, por exemplo, que não tenha uma crise global como da última vez, né? Que eu acho que ele vai conseguir aplicar praticamente tudo que ele tá falando. Inclusive, talvez ele consiga sim fazer o anexo do Canadá e do Golfo do México ali, tá? Porque eu acho que pode parecer uma coisa engraçada, né? Eu vi muita gente dando risada disso, mas, cara, olhando tudo que o Trump tá fazendo só nessa primeira semana, eu acho completamente possível que durante esses 4 anos aconteça alguma loucura aí, tá? Porque se isso acontecer, a gente vai estar olhando para uma potência mundial como a gente nunca viu, né? Porque tanto os Estados Unidos quanto o Canadá, quanto essa parte do México, tem características muito específicas e muito poderosas que a gente pode estar vendo que se essa anexação acontecer, a gente vai ver uma nação como a gente nunca viu antes. Uma nação nunca tão potente assim. Acho que a última coisa que a gente teve perto disso seria a União Soviética, né? Mas uma coisa que eu gosto muito desse governo, cara, é da participação do Elon Musk. Porque ele vem falando sobre como tem uma overregulation, né? Tem muito regulação que acaba matando a inovação e o crescimento. E ele mesmo congelou todas as regulações até a equipe dele entrar
para ele modificar todas as regulações ali e talvez facilitar mais ainda os Estados Unidos, que é um dos, tipo, talvez o maior país em questão de capacidade para empreendedorismo. Essa dívida dos Estados Unidos é bizarra, então a gente tem que ver aí se ele vai conseguir diminuir isso tudo, que é uma grande promessa dele. E esse tal de Doge, né, do Elon Musk, Department of Government Efficiency, eu tô muito animado com a ideia disso aí, tá? Porque o Elon Musk, ele vem postando bastante nas redes sociais sobre como ele conseguiu diminuir a quantidade de empregados no Twitter em 80% e ainda funciona e tem uma grande base de usuários, então realmente existe uma capacidade do Trump do Elon Musk muito grande para diminuir os gastos, né? Sim, concordo 100%, mas antes da gente continuar falando sobre o Doge, né, que é esse departamento que o Elon Musk fez, eu gostaria de comentar um pouco sobre essa aproximação do Elon Musk e Trump, né, porque na posse do Trump eu vi duas coisas que me chamaram muita atenção. A primeira foi o Trump falando sobre colonização de Marte, né, porque a gente sabe que o Elon Musk, ele tem muito essa questão dos foguetes, né, da exploração espacial, e talvez a gente esteja entrando numa era dos Estados Unidos de exploração espacial que a gente não vê desde os anos 60, né, porque a gente tem o presidente dos Estados Unidos com uma ligação forte com um cara que tem esse desejo espacial. Então, talvez a gente veja um grande avanço na exploração e talvez até na colonização de Marte. E a segunda coisa que eu queria falar sobre essa aproximação dos dois é um investimento de 500 bilhões 500 bilhões em desenvolvimento de inteligência artificial e tecnologia e inovação, que é uma coisa inacreditável que a gente vê, né? Que a gente vê que o Trump, ele está, então, né, junto com o Elon Musk, investindo em inteligência artificial e, né, praticamente concretizando que isso é o futuro mundial, né? Então a gente pode ver muitas coisas muito interessantes chegando no futuro próximo, sobre inteligência artificial principalmente, né? E a inovação tecnológica do governo Trump promete, então, ser bem forte. E eu acho que vocês não nem têm capacidade de compreender um negócio desse. 500 bilhões, cara. O, o Elon Musk tem 450 bilhões de net worth e ele é de longe o homem mais rico do mundo. 500 bilhões nos próximos 4 anos e 100 bilhões desde já. Eu acredito que isso é um número colossal e que se eles realmente investirem 500 bilhões, a China vai ficar muito para trás. A gente vê aí que os modelos da China estão conseguindo ficar de pau a pau. A DeepSeek, que é uma empresa chinesa, ela conseguiu fazer a mesma coisa que o modelo mais recente da OpenAI faz por um custo muito mais baixo, né? Então a competição está forte, eles realmente precisam desse investimento. Agora eu vou passar agora para falar mais da cultura woke, né? A gente viu o Mark Zuckerberg fazendo várias medidas que assustaram muito a mídia brasileira, que ficou cheio de medo e tentando passar a imagem de como isso é horrível de forma muito desesperada. A cultura woke a gente sabe que é muito forte lá na Califórnia e vem meio que destruindo o estado da Califórnia. O Mark Zuckerberg, ele colocou medidas onde as bandeiras LGBT elas têm nomes como arco-íris e algodão doce para a bandeira trans, então ele realmente está fazendo assim coisas muito potentes como tirar a limitação de chamar até homossexuais de doentes mentais, o que eu acho um pouco bizarro. Sim, sim, nós sabemos, né, que objetivamente todo o Vale do Silício, né, que é essa parte mais tecnológica dos Estados Unidos, é uma parte mais democrata, mais esquerdista, né, que é onde o Mark Zuckerberg veio, é onde o Elon Musk veio, é onde toda esse pessoal das redes sociais vieram, né? Então é realmente surpreendente a gente ver essa figura como o Mark Zuckerberg, que sempre se posicionou mais a favor da esquerda, vindo a público, apoiando o Trump, indo na posse do Trump, fazendo esse combate à cultura woke, apoiando também um fact-check da comunidade, ao invés de empresas de fact-check que são normalmente esquerdistas, né? Então é uma mudança de rota, assim,
180 graus insana, né? Eu praticamente nunca esperava que eu ia ver a Meta fazendo uma coisa dessa, mas essa é a nova ordem mundial, digamos assim, né? A gente viu durante, sei lá, esses últimos quase 10 anos aí da cultura woke dominando, principalmente a cultura ocidental, né? E a gente tá vendo agora que isso está entrando em desgaste, porque o público não quer consumir mais isso, o público tá cansado, né? Porque meio pingo de gente ali xingando no Twitter não representa a população mundial. A gente sabe que a população mundial é maioria conservadora, é maioria não se importa com esse tipo de coisa. E as empresas, né, estão percebendo isso, a Meta está percebendo isso, o Mark Zuckerberg percebeu isso, e tomar essas atitudes, né, de deixar você chamar um homossexual ou um transexual de doente mental na plataforma dele, né, é uma... É, Inesperado. é definitivamente algo que. Um marco a se considerar, né? Eu espero que isso seja alguma coisa que vá proliferar nos próximos anos, né? Porque a gente lutou tanto contra isso nos últimos anos que é um alívio a gente poder estar tendo esse tipo de coisa pra gente, né? A gente tem meio que vencendo a guerra cultural, digamos assim, né? Finalmente, depois de tanto tempo. E agora a gente pode falar também da suposta saudação nazista do Elon Musk. Eu tenho certeza que ele fez isso de propósito. Ele não ia fazer um movimento desse assim, acreditando sei lá, do nada, assim, sem querer. Eu acredito que ele queria causar burburinho e deixar a galera meio desesperada, assim, meio que uma trollagem. Nesse ponto eu vou discordar um pouco do Gabriel, porque eu acho que não foi algo proposital. Eu particularmente acho que, né, pegando o contexto do vídeo, você vê que ele faz aqui, né, e depois faz o sinal, é meio que ele tá saudando e mandando aqui, ele fala, né, my heart goes to all of you, né, meu coração é para todo mundo, para todos vocês, né. Então me parece uma saudação normal que convém, que convergiu em se assemelhar muito a uma saudação nazista. Entretanto, eu devo estar colocando aí as imagens na edição para vocês verem. Diversas figuras de esquerda já fizeram essa mesma saudação, obviamente em contextos diferentes. Obviamente que nenhum deles, assim como Elon Musk, não fez isso como uma saudação política, mas isso é muito comum quando você está acenando, quando você faz um símbolo desse com o coração também. Então, obviamente que isso é apenas uma forma da esquerda brasileira, da esquerda mundial, tentar difamar de qualquer forma o Elon Musk, né? Enfim, eu não acredito que o Elon Musk seja nazista de forma nenhuma. Eu não acredito nem que foi proposital, que ele queria provocar o público, que ele queria deixar mais gente falando sobre ele, né? Fale bem, fale mal, mas fale de mim, tá ligado? Pode ser que isso tenha acontecido, não descarto, conhecendo ali um pouco do Elon Musk, né? Mas eu particularmente acho que foi uma saudação simples, uma saudação ingênua, que infelizmente saiu um pouco estranha, mas que, como eu já falei, diversas outras figuras políticas já fizeram saudações semelhantes e você não vai ver a mídia esquerdista falando sobre isso, né? O Trump lançou uma meme coin que ele detém 80% da, do tokenomics, ele tem 80% das moedas. E esse lançamento foi bizarro, inesperado também, porque o Trump agora tem 50% do seu patrimônio nessa moeda aí. Ele fez muito dinheiro muito rápido, de uma forma muito antiética, diga-se de passagem. Eu acho que assim, se afastem disso, porque você comprar um negócio desse, você tá arriscando muito, você pode perder todo o seu dinheiro nisso aí, mas é realmente bizarro e demonstra sobre como o Trump realmente não tá brincando sobre o seu apoio em cripto. E também ele vem falando muito nesses dias de uma tal era de ouro, né? Golden Age. O que você acha disso, William? Você acha que é realmente possível do Trump conseguir mobilizar aí todos os Estados Unidos para uma era de ouro? Eu tenho o sonho de que isso vai acontecer, né? Porque não sei se você já ouviu falar da Agenda 2030, né? Que é uma agenda esquerdista, né? De que em 2030 o mundo ele vai estar mais voltado para a esquerda, a gente vai estar com essas questões ambientais mais para frente, né? Dominando o e a gente viu que o Trump está completamente fora disso, né? Então o que indica para mim é que de fato ele, assim, essa primeira semana dele já é um indicativo 100% de que pelo menos ele está tentando e de que tem grande chance de essa Golden Age, essa era de ouro acontecer, porque os Estados Unidos é a maior potência mundial do mundo,
tudo que acontece nos Estados Unidos reflete em pelo menos, no mínimo, todos os países do Ocidente, né? No mínimo. Então, eu acredito que sim, essa Golden Age tá para vir. Eu acho que o Trump tem muitas medidas ainda na manga que ele vai fazer nos últimos 4 anos, que, pô, nesses próximos 4 anos, perdão, né? Porque, pô, a gente tá na primeira semana. O que será que vai vir em 4 anos de governo Trump? No meio disso, a gente ainda tem eleições do Brasil, 2026, né? No meio do governo Trump, a gente tem as eleições brasileiras, né? Então, a gente tem muita coisa para se discutir ainda, Gabriel. Eu acho que sim, essa Golden Age tá para chegar e vai ser lindo, cara. Puta merda. Eu acredito realmente que essa Golden Age também tá para vir. Eu só, assim, de todas as medidas do Trump, de longe, para mim, a que mais me deixou cabreiro foi essas medidas protecionistas. Ele taxar o BRICS em 100%, taxar o Canadá e o México em 25%. Eu acho que, assim, é uma medida um pouco assim que no longo prazo eu não sei se essa é uma boa relação assim. Talvez ele desista, vá atrás desses negócios aí. Mas realmente, assim, é muito interessante sobre como o Trump vem falando abertamente, o Elon Musk junto, que mesmo eles ganhando a eleição, a batalha não acabou ainda, porque para eles é muito importante que em todo o mundo eles liberem, como eles mesmos falaram, a população dos governos de esquerda. Então eles têm uma declaração bem clara para Deus e o mundo de que eles querem que a direita não fique forte só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Sim, né? A gente sabe que a gente teve a vitória do Javier Milei na Argentina, né? Que é um governo de direita. Tivemos agora a vitória do Trump, que é um governo de direita, né? O Trump já deu uma entrevista onde ele falou que sobre o Brasil, né? Que ele falou que ele não precisa do Brasil, mas que o Brasil precisa deles, né? Então, já indicando de que durante o governo Lula, durante esse governo de esquerda, ele não vai ser barra pesada, talvez essa taxação aí de 100% do BRICS vai ferrar um pouco o nosso presidente Lula, né? E que ele vai fazer, a gente vai ter sim muitas coisas dos Estados Unidos que vão interferir aqui no Brasil e que talvez sejam essenciais para uma vitória da direita no Brasil lá em 2026, né? Eu acredito que essas medidas protecionistas são necessárias agora para o início desse governo Trump, porque esses países do BRICS, eles são, né, essas medidas protecionistas são medidas protecionistas justamente para esses governos de esquerda, né, que são esses governos que o Trump não tem, que ele não tem familiaridade nenhuma com eles, né, ele não quer ter essas amizades. Então, eu acredito que elas sim sejam talvez um pouco demais, que elas sejam exacerbadas, mas eu vejo sim o porquê do Trump estar fazendo isso e eu entendo os motivos dele também. Eu acho que pode ser uma jogada interessante, uma jogada inteligente no curto prazo, médio prazo, longo prazo, como você falou, eu acho que não vai se manter isso. E a gente vê que o Trump é realmente um líder mundial muito mais forte do que o Joe Biden, porque a gente tem o Xi Jinping e o Putin em um meeting falando sobre como eles querem tanto trabalhar junto com o Trump, ter uma relação mutuamente benéfica. Não sei se eles falaram só por falar, mas a gente não via isso na época do Joe Biden, né? E pouco antes do Trump chegar, a gente já teve um cessar-fogo dessa guerra de Israel. Não sabemos se foi por causa do Trump, mas realmente é algo inesperado. O Trump que disse que se o Putin não acabar com essa guerra, ele vai fazer sanções ainda mais potentes no governo russo, mas eu acredito que assim, essas sanções elas são meio que inúteis porque todas essas sanções que fizeram a economia da Rússia se manteve muito bem, eles estavam se preparando para isso há anos, então acho que não dá jeito, eu acho que sanções não vão impedir essa guerra de continuar, eu acho que a gente vai ter que ir por outro caminho aí.
Eu particularmente acho, né, de que se você for ver o histórico, o Trump e o Putin, eles têm uma boa relação, né? Se você for ver o governo Trump lá de 2016, você vai ver que a relação dele com a Rússia é uma relação consideravelmente amigável, né? Se você considerar o histórico, né? Guerra Fria, Estados Unidos versus Rússia, né? Com certeza foi uma das relações mais amigáveis que a gente já viu essas duas nações ter, né? Então eu acredito que essa guerra da Rússia e Ucrânia, por exemplo, não deve durar muito mais, é porque o Trump já se posicionou contra continuar dando investimento à Ucrânia, né, porque é o investimento que os Estados Unidos dá para a Ucrânia que pesa no bolso do pagador de imposto americano, né? E é uma coisa que o Trump, né, já se posicionou contra. Então, sem o investimento dos Estados Unidos, eu não acredito que a Ucrânia vai conseguir ir muito mais para frente. Eu acredito que a gente está muito próximo de ver o fim definitivo, ou pelo menos próximo disso, da guerra Rússia-Ucrânia, porque o Trump, além dele ter essa proximidade com o presidente da Rússia, ele também é um cara que é muito forte nos seus discursos, é muito forte no que ele quer fazer. Ele é um cara que tá ali pra, eu vou fazer isso e fica por isso mesmo, é só na fala, só no papinho. Ele é um cara que faz de fato o que ele fala. Enfim, essas são as nossas opiniões sobre o governo Trump recente aí. A gente vai trazer muito mais conteúdo sobre esse governo nos próximos 4 anos. Eu queria agradecer a audiência de vocês. Eu gostaria de pedir que vocês deixem o like e que vocês se inscrevam no canal. Gostaria de pedir que vocês comentem sobre as suas opiniões sobre o que a gente comentou aqui, né? Nós queremos trazer um debate saudável sobre tudo que nós comentamos no canal. Então, se você discorda da gente, ou se você concorda e quer dar um ponto a mais para colaborar, comenta aí que a gente vai estar lendo, vai estar respondendo, e quem sabe até a gente consiga fazer vídeos com os comentários que vocês mandam aí, né? Enfim, é isso.